Boa noite! A nossa convidada de honra já está aí, Cris Livingston. Boa noite também, seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Cris. A Cíntia também, o pessoal tá chegando. Boa noite! Vocês me veem, me ouvem bem? Podem confirmar, por favor. Boa noite, Cris. Vamos lá. A outra Cris, né? A Maria Cristina. Deixa eu ver se tá ok, enquanto o pessoal vai chegando. E aí, eu já chamo a Cris. Que legal. Devagarzinho o povo vem, né? Deixa eu ver. Boa noite. A Cíntia disse sim, a Cris disse oi. O Livingston mandou um joinha aí, então estão me ouvindo bem, né? Que bom. Venham chegando. Quero saber como que tá o clima aí onde vocês estão, porque aqui em Curitiba já esfriou, para variar, né? A Cris tá longe, lá onde ela tá, acho que tá quente. Deni, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, mãe. Que bom que você está aqui para falarmos, né, sobre a mulher nesse universo feminino. Acho que isso é muito interessante. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Por enquanto, todo mundo que tá aqui eu conheço. Boa noite, Val. Tô acenando aqui pro pessoal. Vou convidar todo mundo que tá aqui já mandar lá no aviãozinho compartilhar pros contatos de vocês. Eu também vou mandar aqui convidando todo mundo, chamando todo mundo para essa live, porque vai ser bem interessante. Chamem a mulherada, convido os homens também, porque acho que é importante os homens fazerem parte disso, né? Principalmente porque eles fazem parte de acompanhar esses papéis que a gente desenvolve, seja direto ou indiretamente, eles vivenciam tudo isso. E quando eles estão cientes, alinhados, estou compartilhando aqui com todo mundo. Quando eles estão alinhados com tudo isso conosco, torna tudo mais prazeroso, torna tudo mais leve, torna tudo mais saboroso na vida, né? Então, chamem a galera aí. Vamos lá. Já perdi as contas de quantas pessoas eu já convidei. Mas mandem pelo menos para 5 amigas. Vamos lá. A Beth, seja bem-vinda. Guilherme, seja bem-vindo. E aí, estão ansiosos? Ah lá, comentaram. A Val disse boa noite. Boa noite, Val. A Dani comentou que tem chuva chegando. Ah, tem. Pelo menos aqui no sul tem, né? No Paraná. A Dani, a Lervidal. Então, agora sim, ó. A gente compartilha, o pessoal chega. Giovana, seja bem-vinda. Saudades também, Beth. Então, vamos lá. Estão preparados e preparadas para o tema de hoje? Vou convidar aqui a Cris, médica, pediatra, mãe, esposa, empreendedora, né? Essa mulher que eu conheci, que sou muito grata por ter conhecido, pela nossa parceria que tem se iniciado. E acho que o principal disso é estarmos unidas para trazer esse conteúdo de valor, esse conteúdo de qualidade para vocês, que é o que nos move, que é o que nos encanta aqui, né? Tem alguém aqui que é novo? Se tiver alguém novo aí que eu não vi entrar, me avisem, tá? Vou chamar a Cris. Vamos lá. E aí, Roberta? Olá! Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Deixa eu ver, porque eu acho que o seu som não tá vindo no meu fone. Tá vindo pelo celular. Vocês estão com retorno? Eu escuto bem aí, viu? Ah, então tá ótimo. É isso que importa. Deixa eu só confirmar aqui. Porque daí, senão, tem um negócio que fecha a voz, né? E aí? Melhorou? Mudou? Pra mim tá a mesma coisa, mas tá ótimo.
Pra mim também. Se o povo tá dizendo que tá normal, então tá ótimo. Gratidão por estar aqui com a gente, Cris. Seja muito Eu que bem-vinda. agradeço. Eu que agradeço por esse bate-papo super legal. Pois é. Quero Esse deixar você tema super à aí. vontade para se apresentar, para falar um Tá pouquinho de joia. você. Falo. Então, eu sou Cristiane, eu sou médica pediatra, como a Roberta falou. Sou mãe também de 2 meninos pequenos e lindos. E lindos mesmo. E lindos. Mãe coruja. E trabalho com isso, basicamente, né? Juntando essas duas coisas, porque a maternidade e a pediatria, para mim, se uniram de uma forma que, assim, agora é isso que é o meu foco e meu objetivo mesmo. E tá Uhum. dando certo. Acho que é uma combinação que a gente precisa estar sempre falando, né? Porque é um papel tão Com importante certeza. da mulher que quanto mais a gente agregar aí, e eu com essa parte médica trazendo, acho que melhor ainda, né? Com certeza, porque aí tem o olhar não só da vivência pessoal, mas o olhar da técnica, né? Exatamente. Da ciência aí. Exatamente. Exatamente. É uma visão diferente, que não é todo mundo que tem, né? E que alguém que possa entregar isso para você é maravilhoso, né? Só Ainda ajuda. mais de forma gratuita aqui no bate-papo desse jeito. Menina, fala sério, tem que aproveitar. Tem mesmo. E Que aí? bacana, Cris. Estou muito feliz mesmo de ter você Eu que aqui. tô. Nossa, eu que tô. Obrigada mesmo. Imagina. Tô vendo que tem bastante gente chegando aí, que legal. E Tá, vão tá compartilhando povoado. com seus contatos, né? Vai lá no aviãozinho. Isso mesmo. Tá E povoado. aí, Cris? A gente já teve, né, uma conversa, um bate-papo, foi super Foi. bacana e daí ficou Gente, mais foi muito alinhado legal. ainda. Foi mesmo. A gente foi para ver, né? Vamos ver, e de repente tudo se encaixou, né? Foi muito legal. Foi mesmo. Eu falo que eu sou meio louca, né, com os horários e vou compartilhar com vocês que a Cris é das minhas, das Minha nossas. filha, eu não era assim. Eu era uma pessoa super rígida, cheia dos horários. Mas depois que você vira mãe, tudo vira do avesso. Com eles, é tudo ainda nos conformes. Agora, de resto, a gente vai encaixando no tempo que sobra. Então, Sim. Eu tô então nem falando isso porque a sempre vai nossa estar reunião planejado. foi até quase 11 horas da noite, né, Cris? Menina, foi. Numa Durou 1 hora e quê? sexta-feira. 1 hora e bléu. Domingo, sei lá. Foi Era num numa dia assim. sexta-noite. É, Foi. Olha aí, eu já tô doida, menina. Mas isso é é mesmo. muita coisa, né? Então, Pelo vou amor. aproveitar o gancho para te perguntar como é ser Bora. mulher para você em 2021, sendo médica, pediatra, mãe de 2 meninos, Sim. casada. As coisas, graças a Deus, vêm devagar, né? A gente não Bom, desce do né? mundo e de repente a gente tá com 50 mil obrigações, porque senão a gente ia ficar em posição fetal de bebê e chorar e falar, não vou aguentar isso. Pedir Então, para a voltar, né? resistência, exatamente, fala, não quero mais. A resistência vai vindo, né? A gente vai vendo como a gente é capaz das coisas conforme as circunstâncias vão se apresentando para nós, né? A gente pode Uhum. até ter algum planejamento e alguma coisa e pensar sobre, mas é só quando a realidade está lá te chamando que você é capaz de responder, né? Então, assim, eu primeiro me formei médica, então trabalhei muitos anos com isso, né? Já namorava meu marido, mas a gente foi casar depois de bastante tempo, que eu já era formada, bastante tempo, sim, né? Já tinha 4 anos de formado, então já tinha uma caminhada longa ali, relativamente longa na pediatria. E aí, depois de mais 2 anos de casada que veio nosso primeiro filho, e aí, mas depois o segundo também já veio rápido. Então, assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi respondendo, né? Então, Foi se assim, adaptando, né? exatamente, porque assim é a vida da mulher, né? A gente às vezes coloca a coisa como tudo num pacote, assim, fecha num saco e fala, toma e joga a bomba, né? Fala, agora tá aí com você e tal. E as coisas Uhum. não são assim, né? A gente não tem essa urgência de responder. O que a gente tem que fazer, o que a gente pode e deve fazer é responder sempre dando o nosso máximo, né? O nosso 100%, para a gente ter
a consciência de que está fazendo o que a gente pode mesmo, né? Isso é o que dá tranquilidade quando a gente dorme no travesseiro. Então, vai vindo a coisa e você vai lidando com aquilo, né? Da melhor forma que você pode. Sim. E acho que isso é muito bacana, né? De deixar a gente trazer essa mensagem, porque uma das queixas que eu mais recebo é: eu não tô dando conta de tanta coisa. Mas para chegar, como você falou, no saco lá, cheio de Claro, coisas, esse claro. saco não encheu do nada. Não, não. E nem você tem essa necessidade de resolver a vida. Primeiro, porque isso não vai acontecer, né? Que dia que você dorme e fala, resolvi tudo da minha vida? Isso só vai acontecer no dia que a gente morrer. É exatamente Sim. isso. Porque aí sim a gente não vai ter mais nada que possa fazer. Mas até a gente chegar lá, todos os dias é uma questão da gente escolher as prioridades, né? Ver o que é importante fazer ali naquele momento, o que você pode se esforçar. Mas assim, não ignorar o que deve ser feito, né? Fazer o que deve ser feito. Tem uma frase que eu tatuei, né? Guardei no coração, que é: faz o que deves, está no que fazes. Então, assim, a coisa se apresentou a você, esteja 100% ali, resolva aquilo da melhor forma, né? Porque é isso que vai te garantir a tranquilidade no fim do dia, a resolução daquela questão que aparecer, por mais que demore tempos para você responder, não é de uma hora para outra que você vai ter que dar alguma resposta, mas você vai caminhando devagar, né? Você não pode ignorar as coisas que te aparecem, né? Porque isso sim é causa de frustração, né? Exato, porque aí você sente que a vida não está prosperando no sentido de que você está em movimento. E nós, Exatamente. mulheres, somos, né, movidas. Nós precisamos desse movimento, a gente traz isso como natural nosso, né? Exatamente. E às vezes, na verdade, que é uma falta de resposta nossa, porque a gente não sabe por onde começar, né? Mas se você refletir, sei lá, por um segundo que seja, antes de você começar qualquer coisa, qualquer plano, você tem que realmente refletir sobre aquilo, né? E ver o que eu posso fazer, né? Qual é a pequena coisa que eu posso fazer? Você não pode imaginar e idealizar grandes coisas para serem feitas, porque a gente é humano e a gente é uma pessoa só. E a gente só tem 24 horas no dia, a gente tem outras coisas para fazer, mas você não pode ignorar as coisas, né? Você tem que dar um passinho mesmo de cada vez. É assim que a gente funciona, Sim, né? perfeito. E eu acho que além disso é entender, porque uma das coisas que mais acontece também, né, falando da energia da mulher, e energia, quando eu falo, gente, é energia física mesmo, não tô falando de nada astral, nada nesse sentido. É realmente do que faz parte do papel da mulher, o que é mais leve para a mulher na relação, na existência dela, e o que é mais leve para o homem. Então, o homem é constância, né? É o tempo todo. Ele não tem as alterações de humor que a gente tem por conta do nosso ciclo pessoal, menstrual. Eles não têm essa flutuação, esse movimento que é o nosso papel. Então, eu acho que entender que ter o movimento é necessário, mas também ter o foco, que é essa estabilidade do masculino com o feminino, equilíbrio entre razão e Exatamente. emoção, né? Na prática. Exatamente. Exatamente. A mulher é essa pessoa que, assim, é da natureza da mulher. Não precisa a gente ficar fosforilando demais. A mulher é essa que está sempre um passo atrás, porque ela é essa que recebe toda a carga e transforma tudo isso, né? Isso é o símbolo clássico, é a própria gestação, né? É a mulher que recebe e a mulher que entrega um bebê, né? Claro que tem, Sim. né, o que atua realmente em tudo isso, mas é a participação da mulher que está ali envolvida, né? Então, E é essa ela que fica simbologia é muito encarregada disso, clássica. né? Exatamente. Quando você olha para as coisas com esse olhar, assim, você consegue extrair a profundidade da coisa, né? Então, não adianta a gente brigar contra a nossa natureza, né? A gente tá ficando embrutecido, eu acho, né? Nessas últimas décadas, assim, a mulher tá assumindo, não que esteja assumindo responsabilidade demais, pelo contrário, a gente é capaz de assumir mais responsabilidade sempre, né? Mas no sentido de que isso está embrutecendo e fechando o coração mesmo da mulher, né? E A gente isso está como se transforma estivesse indo para a toda a guerra, né? sociedade. Exatamente, Desculpa, não te ouvi, exatamente. querida. Eu Não, te é porque cortei, isso perdão. transforma toda a sociedade, né? Porque a mulher é um organismo ali fundamental para a sociedade se desenvolver, né? Sim.
E aí vem as dificuldades por não saber, né, se encaixar e principalmente se encontrar em tantos Sim. papéis. Tem um comentário aqui da Suyan Reis. Mas eu tenho bebê pequeno e sinto que nunca dei conta de fazer minhas atribuições. É É isso que a gente a falou. queixa, é a queixa clássica, né? Exatamente. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente tem para fazer, porque as coisas vão sempre aparecer, vai uma em cima da outra, e isso é para todo mundo, né? É porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem só com a gente, né? Mas é 5 minutos de conversa com qualquer outra pessoa que esteja passando por situação semelhante que a gente vai ver que é aquilo para todo mundo, né? Exato. Então a gente E essa precisa mesmo urgência, dessa né? troca. Exato. A gente precisa mesmo dessa troca, e é importante esse seu trabalho por causa disso, né, Roberta? De encontrar alguém que você possa compartilhar mesmo o que você está sentindo, né? Para você não se sentir nessa situação sozinha, porque a verdade é que todo mundo passa por isso. Ninguém vai deitar Exato. na cabeça do travesseiro, como eu falei, e falar, olha, nossa, hoje foi missão cumprida. Não, mas a gente deita com a cabeça tranquila quando fala, hoje eu fiz o máximo que eu podia. Hoje eu dei o E meu máximo. às vezes entender que, sei lá, de 15 coisas que aquela pessoa queria ter feito no dia, se ela fez 8, eu não fiz Exatamente. tudo, né? Eu não dei conta de Gente, todas as atribuições, mas eu dei o meu melhor nessas 8 e o que torna realmente tudo mais fácil para o dia não. seguinte. Isso é muito importante, né? Você precisa olhar para as tarefas que você completou e ficar feliz com isso, né? Porque Celebrar, né? essa, exatamente, são duas, a realidade vem para você de uma mesma forma, assim, né? De uma forma única e específica ali. Mas você tem o olhar, você pode olhar lá de duas maneiras, né? A questão do copo cheio, copo né? Meio cheio, meio vazio, né? Que a gente fala. Você pode ter o Sim. olhar de ver as coisas que você completou e sentir gratidão por tudo que você tem, né? Ter esse espírito assim de gratidão realmente por tudo que você vive, tudo que você é capaz de fazer, mas você pode olhar para tudo que te falta, né? E aí, Exato. o que que vai gerar se você só olhar tudo que te falta? É só tristeza que vai trazer, né? E como você falou, nessas últimas décadas, nós estamos muito mais, isso não só as mulheres, né? Acho que o ser humano como um todo, eu que trabalho diretamente com o emocional, né? Sim, Percebo muito isso. O quanto as pessoas estão apegadas à dor, apegadas a exato. tudo que atribui um peso negativo. Então, é muito mais Exato. fácil, acho que porque isso vem de uma cultura que a gente vem sendo acostumado a se apegar às coisas negativas que acontecem, ao não dar conta, ao não cumprir as insatisfações. Essa E frase para a entrou no mulher, imaginário, né? Das pessoas, assim. uhum, Totalmente. Não é isso, não é totalmente. essa a questão, né? Nunca ninguém deu conta das coisas. Nós não Não somos somos robôs, né? nós, não somos os sortudos ou Sim. os azarados que caíram com isso, né? Perfeito. E eu acho que vai até além, né? No sentido de que a gente pensar que antes mesmo do que nos causa essa insatisfação, porque às vezes a pessoa não sabe nem o nome, ela não sabe a origem disso, ela só sente que realmente o tempo todo ela está insatisfeita com algo. Mas o Uhum. que está te deixando insatisfeita? E é esse o meu papel, né? De descobrir o que está por trás daquela emoção, Exatamente. o que causa ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, o paciente vem, as mulheres muito mais, né? Tem uma taxa de porcentagem da ansiedade muito maior. E aí eu vou tentar, eu vou investigando, eu vou fazendo perguntas e eu passo exercícios. E elas descobrem, né, junto comigo, a gente descobre junto na terapia, que não era ansiedade. A ansiedade é um nome que se atribui hoje a muitas outras emoções para mascarar Sim, sintomas. sim. Isso é uma coisa muito do nosso tempo, né? Assim, essa questão da gente usar palavras que não cabem ali e a gente Uhum, englobar 500 coisas ali que não são o significado realmente daquela palavra, porque realmente a gente não para 5 segundos mais para refletir sobre as coisas, né? sim. A gente está o tempo todo querendo só falar, criticar, fazer, não sei o quê. Ninguém quer parar, ninguém quer refletir, ninguém se conhece, portanto, porque não faz isso, né? E não sabe fazer isso, né? A Não gente não tem uma sabe, educação emocional, a gente não não tem uma sabe. experiência em relação a ficar lá se especulando para Sim, entender o que a gente sente. exatamente.
E aí, como que é, Cris, para você no consultório? Porque hoje o seu consultório é online também, né? Assim como o Hoje é meu. só online, exatamente. Aham. E como que é nesse sentido? Porque eu percebo, né, com outros médicos também, o quanto eles contam que o paciente vem com uma dor e às vezes ele tá lá, ele, claro que foi para ser avaliado pelo médico, né? Tá buscando uma avaliação, inclusive física, mas ele descarrega todas as emoções. Exatamente. Para você que atende muito mais mães, né? Eu imagino. Exatamente. Exatamente. Como que é isso? Não, isso é uma coisa tão. É exatamente isso, né? Você recebe toda a carga, porque principalmente na pediatria, 90% dos atendimentos a criança está saudável, né? Você, na verdade, está acompanhando o crescimento dela. Então, assim, não é essa a carga que vem, porque muitas vezes a mãe sabe que está tudo bem, mas é a questão do que ela não sabe lidar, né? Das coisas que ela está enfrentando, especialmente em relação à educação de filho, né? Então, isso é Sim. um tema que me chamou tanta atenção que, mesmo antes de ser mãe, eu já comecei a estudar sobre isso, porque era a única forma de eu ajudar as mães, né? Porque era só eu tendo a teoria, já que eu não tinha prática, para tentar, de alguma forma, dar algum norte ali, porque estava todo mundo meio à deriva mesmo, né? Então, Sim. isso é um dos trabalhos que hoje em dia é uma coisa que eu estudo muito, né? Que eu aplico na minha casa na medida do possível, porque meus filhos são pequenos ainda, não tenho uma carga, né? De crianças, adolescentes na minha vida, né? Eu não passei por isso ainda, meus filhos são pequenos, Sim. mas eu já recebi muitos pacientes, né? Já lidei com muitas famílias em relação a isso. E aí me chamou muita atenção, eu gostei muito desse tema e é o que eu faço hoje em dia, né? É estudar sobre isso. Porque realmente as pessoas, a carga que a mãe vem, né, é muito pesada, né? Sim. É muito pesada, porque como ela, isso que a gente estava falando, como a gente não se conhece mais profundamente, né? Não para refletir 5 minutos sobre as coisas, a gente embola tudo, né? E vira um bolo de neve, assim, que a gente não sabe, um novelo de lã que a gente não sabe mais onde que tá a ponta. E eu tenho a impressão que esse novelo é como se fosse, de repente, surge uma arma no meio dele que sai atirando insatisfação para todas as áreas da vida, quando às vezes o problema está em um único foco, que seria muito mais fácil de Exatamente, resolver se a pessoa se exatamente, questionasse, se entendesse, fizesse terapia, buscasse autoconhecimento, né? exatamente. Há coisas tão simples assim, né? Tem uma história que eu ouvi, né, de um psiquiatra também, que era isso, assim, todo dia o marido chegava em casa estressadíssimo, em casa, muito estressado, e brigava com a mulher, e aí depois de anos, assim, eles decidiram que queriam se separar, mas enfim, foram, né, fazer terapia, consultar lá com ele como psiquiatra. Cris, você travou para mim. Ué, eu tô te ouvindo, vô. Ah, agora sim. Ficou a bolinha Voltou? rodando. Tá, tô te ouvindo. Não, eu E tô te ouvindo, caiu. você não me travou. Tá tudo bem? Tá, Tá, não caí. então tá. Tá ótimo. Então, voltando à história. Na verdade, o que Sim, era quando ele começou a olhar de fora, porque a gente precisa se colocar fora da situação, né? Para a gente poder sim. enxergar. Então, quando essa pessoa externa conseguiu analisar tudo isso, falou: o que você sente é fome. Porque o cara se alimentava às 11 da manhã e chegava em casa às 9 da noite, não comia o dia inteiro. Ele chegava em casa estressado e qualquer coisa era motivo de explodir. Então é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes a coisa é tão besta, né? Que a gente se parar para pensar um segundo e falar, meu Deus, por que eu tô irritada por isso? É porque, sei lá, Exato. né? E olha como era uma coisa prática, né, de solucionar. E provavelmente Exato. pelo cansaço, pela correria, ele não se dava conta de que não se Não tinha a alimentava mínima e o, noção, né? e o quanto isso afeta, né? Uma Não, coisa que é dava para essencial se que não foi separar, feita. pensa, com filho e tudo mais. Olha isso, que coisa grave, né? Olha que ponto chega, né? Muito grave. E isso é uma das coisas que eu mais vejo, assim, às vezes o casal fala, ah, é que não tá tendo muito diálogo, a gente até conversa, mas parece que não tem, assim, uma comunicação saudável. E aí eu vou, né, vasculhando ali, no termo popular falando, e quando a gente vai ver, não é que esse casal não conversa, mas é que esse casal não consegue falar sobre as suas necessidades porque não conhece. Então, se eu
como parte da relação. Não conheço as minhas necessidades, como é que eu vou transmitir isso para o parceiro? E se eu não transmito, como é que ele vai adivinhar? Exatamente. A gente tem essa mania de querer que as pessoas adivinhem o que a gente está sentindo, né? E a gente se frustra com isso. Mulher é muito né? isso, né? Porque o Mulher outro não faz vai a cara adivinhar. feia, o homem nem sabe de onde veio aquilo, né? Mas é, sei lá, uma bobeira danada que aconteceu e a gente fica com aquilo travado, né? É um exercício que a gente tem que fazer mesmo, assim, de se posicionar e de se criticar, né? No sentido de, olha, o que eu posso fazer para melhorar? Porque a verdade é que a gente só pode se mudar, né? Mudar a si próprio, assim. A gente não pode... Já dá um baita trabalho, né? Mudar a si mesmo. Pelo amor de Deus, gente. A gente fica a vida inteira tentando se controlar, ter autocontrole, autodomínio, né? Pontualidade, Sim. todas as virtudes. E isso é, enfim, pode até chegar lá, mas é um esforço absurdo, né? Que a gente precisa e não depende também só do nosso esforço, mas enfim, a gente precisa dar o passo, o que cabe a nossa, né? O que está em nossas mãos. Sim, e entender que se você quer uma mudança, tem que começar por você. Lógico. Né? E nós, exatamente. como somos as responsáveis por essa questão, e não é responsável porque nos deve esse papel, porque é a natureza da mulher, como você falou. Trazer o movimento, trazer o acolhimento, trazer o cuidado, a nutrição, né, das relações, a nutrição. Tanto é que a mulher alimenta o bebê, ela não é só o nutrir no sentido físico, mas no sentido emocional também, né? Cuidar do seu corpo, exatamente. E é isso em todas as situações, né? Ali é o exemplo mais visual, mais objetivo que a gente tem, mas Sim, isso é sempre. mais claro, né? Exato. E eu acho que é isso, entender que nós precisamos, quando a gente está incomodado com alguma questão, entender que não é o outro só que tem que mudar. Para começar essa mudança, tem que começar por mim. Se sou eu que estou incomodada. Parece bobo isso, mas as pessoas não entendem. Não. Porque a gente tem essa mania de perfeição, né? A gente acha que a gente é perfeito. E que o outro que tá errado. Querer que o outro adivinhe, né? Exatamente. Daí junta tudo. E aí junta, exato. Mas, gente, se você muda, o outro muda, né? Isso é uma frase clássica, assim. É fato também, né? Não é só uma frase, é real. É muito real. Se você muda, o outro muda. Se você dá amor, você recebe amor. Vai depender do que você der, né? Uhum. Perfeito. Tô vendo que tem alguns comentários aqui, Cris. Veja. Não sei o nome, tá? TGMCP, oficial. Meu maior problema é meu esposo, ele não consegue interagir com a minha filha, mas nunca foi assim. Ela era pequena, não era assim. De uns anos pra cá começou a ficar assim, só que eu sinto que ela se... E daí não concluiu a frase. Pelo que eu tô vendo, é mais uma relação familiar problemática, né? E que talvez esse pai, por não ter habilidade, nós não nascemos com manual, né? Eu também não sou mãe ainda, como você falou, mas estudo muito como você estudava antes de ser mãe sobre, e entendo que é uma relação que precisa ser construída como qualquer outra, né? Para a mulher, essa relação já começa a ser construída de uma maneira muito mais intensa desde a gestação. Exatamente. Mas para o pai, isso precisa também ser introduzido através do movimento da mãe. Exatamente. A maternidade dá o tom da paternidade. Né? Como a mulher encara é o jeito que o homem vai encarar. Não tem como. Isso é uma verdade também absoluta, assim. Então, o que acontece? Eu não sei também a idade da filha, né? Mas chega um momento na adolescência que é natural esse afastamento, assim, né? Dos pais. Sim. Precisa disso para poder, né, virar o adulto. Exato. É necessário, né? Identificação com os pares, que a gente chama, que é com os grupos da mesma idade, para começar a formar essa identidade além do que já recebeu dos pais, né? Exatamente. A nossa função ali é muito intensa nos primeiros anos de vida da criança, né? Ali sim a gente é o mundo da criança. Agora, depois não, né? Então eu não sei, né? A circunstância é difícil a gente avaliar tudo isso, mas às vezes a gente precisa olhar. Às vezes a gente precisa, primeiro, a gente tem que olhar a coisa mais de fora, o máximo que a gente puder, né? É difícil porque a situação está acontecendo conosco, mas a gente precisa ter olhos de quem quer ver, né? Não de crítica, não de olhar a realidade. O que está se apresentando ali? Por que ele está assim? Às vezes ele está cansado de trabalhar um dia inteiro e a gente interpreta que, na verdade, ele não quer
ter nenhuma relação, mas, gente, a gente não sabe o que o homem também passa do lado de fora, né? Enfrentando toda o trabalho braçal, enfim, né? Recebendo toda a carga do mundo lá fora, enfim. E depois ainda chega em casa, ainda é cobrado mais de coisa. Então, a gente precisa de ver todo esse lado, né? Olhar para o outro querendo ajudá-lo. E entender, né, isso que a gente falou, que o que pode estar acontecendo também é que como se ela for pré-adolescente, adolescente, é natural que ela comece a se fechar, essa filha, e que ele, como nunca deve ter sido pai de uma adolescente, de uma pré-adolescente, né, como você ainda não é mãe de um adolescente, Exatamente, exatamente. ainda é inexperiente em relação a esse tipo de contato e precisa ser desenvolvido em conjunto, né? Da mãe e do pai. Então, esperar que só o pai faça, porque me parece que não é negligência dele se ele era muito interativo com a filha quando pequena, que eu acho que é a fase que mais demanda, né? Então, se ele deu conta enquanto ela era pequena, não necessariamente é um problema que existe de afeto entre eles ou de proximidade, é muito mais de entender qual está sendo a dificuldade dos dois. Exato. Exatamente. E aí é essa mãe que vai precisar intermediar, né? Esse é mais o papel de mãe, né? Mais o papel de mulher, né? É essa, de ser a mediadora das coisas, né? Sim. Porque ela até comentou aqui, ó, digo sempre que a mulher... Oi? Não, pode falar, pode falar. Digo sempre que a mulher é o pescoço da relação. Ela vira a cabeça do marido pro lado que ela quer. Mas é isso mesmo, né? Sim. Ah, ela comentou, ela sente falta, ela já me relatou que sente falta. Sim, então a gente precisa, né, trazer isso. O que você pode fazer, tá escrito ADM Rô. Eu acho que o que dá para ser feito, ADM Rô, é você trazer momentos em família. Então, assistir um filme em família, um jantar em família, com mais frequência durante a semana, se for possível, se não aos finais de semana. Momentos de intimidade de família, para que eles criem esse vínculo e depois que essa adolescente tenha momento mãe e filha, momento pai e filha. Sim. Além do momento família. Exatamente. É promover esse momento, né? Promover essa relação entre eles. E aí sim a coisa vai acontecer. Sim. Tem um outro comentário também, Cris, esse é bem para você. Se você não se sentir à vontade, pode não responder. Pode falar. A Suian perguntou, desculpa a pergunta indiscreta, doutora. Você já está com ajudante em casa, mesmo com a pandemia, ou colocou suas crianças na escola? Eu tenho uma ajudante que vem uma vez por semana para limpeza e uma ajudante que faz a comida, que cozinha para mim. Então, comida para mim já é uma facilidade, né? Porque fogão toma nosso tempo. Mas os meninos não, ainda estão comigo. Desde nunca foram para a escola, eu fico integralmente com eles. Tá. Desde que começou a pandemia? Ou eles iam antes para a escola? Sempre. Não mudou nada para mim a pandemia em relação a rotina das crianças, assim, porque era exatamente o que eu já fazia. Eu já ficava em casa com eles, né? Eles eram menores, então eles estão com 3 e 1, eles ainda tinham menos que isso, obviamente. Então era só comigo. Legal. E acho que essa é uma dúvida muito grande, né? As pessoas acham que, porque você é médica, é bem casada e blá blá blá, os julgamentos que vêm, que para você é fácil. A gente julga os outros, não é uma então, verdade. obviamente, a gente vai receber julgamentos também. Mas só a gente sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente nunca sabe toda a circunstância do que está acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é, tenho todas as dificuldades que todo mundo tem, né? Enfim, pessoal e tudo mais, né? De lidar, de cuidar de casa, de marido. Claro que tem suas dificuldades, seus obstáculos. Mas eu tenho muitas facilidades, graças a Deus, né? Eu tô podendo ficar em casa, né? Cuidar dos meus filhos, eu tô podendo, né? Meu marido tá provendo todo o resto e eu tô realmente focada aqui nessa questão. Então, nossa, é só gratidão que eu tenho, né? Sim. É muito bom a gente falar sobre isso e entender que fazer o seu melhor é com as condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda, né? Então, se hoje você tem condições de ter alguém que cozinha para você, ótimo, você otimiza seu tempo. Mas eu tenho acompanhado pelos stories, pelo que a gente tem conversado, né, a sua vida com os meninos, a rotina,
e é mãe em período integral. Porque o que que eu vejo? Às vezes as pessoas acham que, porque né, eu acho que, claro, a cozinha toma tempo, dá trabalho e tal, mas ser mãe, na minha opinião, é muito mais trabalhoso no sentido de se doar integralmente do que Exatamente. qualquer outra tarefa. Com Claro que para o certeza. relacionamento também, a carreira também, mas a maternidade você tá ali com alguém que depende de você o tempo todo. Gente, é uma responsabilidade gigante você, né, ter que educar uma alma, né? Uma pessoa que vai Sim, ser, né, que vai determinar muitas coisas ali no futuro, dependendo da sua educação. Então, é uma baita de uma responsabilidade. Então, eu encaro isso com sim. muita seriedade, assim, eu estudo muito isso para tentar errar o menos possível, porque é impossível não errar. Mas Sim. a gente sempre pode voltar atrás, fazer de novo, né? Aprender, bater a cabeça. E nessa a gente vai indo. Vai acertando, vai ajustando, né? Exatamente, assim, quando não falta o amor, nada é tão grave assim, né? As coisas vão poder se encaixar quando o que tá na base ali é realmente o amor. Então, se você faz aquilo com o coração, Não enfim, tem como dar pode dar errado. errado, pode ter algum momento ali que possa dar errado, mas sempre dá para voltar atrás, né? E eu acho que mesmo dando errado, é algo que, tá, foi por aqui, não deu, tem um outro caminho, tem uma outra possibilidade, tem uma Exatamente, solução. exatamente. Não é fim do mundo, né? Assim, não é que o que você errou uma vez e acabou. E a mãe se cobra muito disso, né? De errei, nossa senhora, assim, o mundo acabou e tal. Claro, a gente fica triste, é horrível, assim, eu tenho o hábito de à noite avaliar o meu dia, né? Como foi. E aí, Sim. caramba, quantas vezes você chega no fim do dia e você fala, caraca, meu, por que que eu fiz Podia ter isso, feito né? diferente, né? Como? Então, e aí, quando você analisa, porque as coisas estão frescas na sua memória, isso é um exercício muito bom, né, para você ir se moldando assim, no dia seguinte, você acordar já com um propósito diferente, né? Uma coisinha de cada vez, isso que a gente estava falando. E aí Uhum. é isso que eu faço. Eu vejo o que passou ali durante o dia, tento examinar cada momento, o que eu podia ter feito de melhor, se eu fiz alguma coisa boa, graças a Deus, agradeço, e é isso. E bola para frente. E extrair o aprendizado que ficou daquela situação que não foi como gostaria, né? Claro, exatamente. Se no dia seguinte, né? Se o dia anterior não foi bom, o dia seguinte você sabe o que é que você errou, né? Então você tem como se controlar mais, né? Você não tá Exato. no meio do mar, né? Naufragando ali. Você já tá um pouco mais orientado. Tem um campo de visão, né, sobre o que está É, você não tá acontecendo. tão, né, submerso assim. Você conseguiu enxergar. Sim, muito interessante. Tô vendo que tem alguns comentários aqui da Creuza. Tem alguns que estão espalhados, eu vou ver se eu consigo ver todos. Mas basicamente o que ela falou é: a mulher do meu filho vai pela cabeça dela e ele já até me bateu. Ela afastou meu filho de mim. E aí ele, meu filho, afastou de mim, pois a mulher faz a cabeça dele e ele é agressivo. Eu acho que a questão, quer comentar sobre isso, Cris? Não, pode falar, depois eu entro. Fala alguma coisa, pode falar. Eu acho que esse ponto, Creuza, tem muito a ver sobre como você. Não estou criticando a sua educação com seu filho, não sei como é a sua história, não estou dizendo que é responsabilidade sua o que está acontecendo, quero deixar isso muito claro. Sim. Mas ele estar te agredindo, parte disso é responsabilidade sua hoje, porque de alguma maneira você está permitindo essa agressão, né? Se alguém me bate e isso acontece uma vez, a responsabilidade não é minha. Mas se isso continua acontecendo, eu continuo sofrendo agressão, qual é a minha responsabilidade em permanecer nesse papel? Entende? É nesse sentido de que o que eu estou fazendo para continuar recebendo isso? Então, eu acho que precisa ser alinhado, conversado, tanto entre você com o seu filho, quanto o seu filho com a sua nora, para que esse tipo de situação não ocorra, até porque existe uma lei hierárquica, né? Onde os pais, os avós são sempre maiores do que nós. Isso precisa ser respeitado, independente de ter um bom convívio ou não. E aí, não sei o que, que você tem a contribuir a respeito disso, Cris, porque é um caso muito delicado, né? E que a Não, gente muito. E a sabe gente não como sabe que. nada da circunstância, né? Absolutamente, assim. São coisas que a gente... É até grave, assim, a gente ser, né, taxativo, falar qualquer coisa.
O que que a gente pode fazer? É olhar para a situação com o olhar do outro ali, né? Tirar um pouco do teu sentimento mesmo, isso é um esforço realmente, mas tentar racionalizar o que está acontecendo, né? Assim, porque o que acontece ali? Que relação é essa de interdependência? Se o filho já é casado, né? A mãe do filho, na verdade, não deveria, né? Ter uma participação assim. Então, ele é responsável por qualquer coisa que ele fizer. A mãe tá ali para acolher qualquer necessidade que precise, enfim. Mas não de se intrometer, enfim. É um relacionamento, né? É adulto, então é muito complicado, né? Não dá pra gente falar qualquer coisa, não. Até Sim. E acho que não só para a Creuza, né? Mas acho que um dos maiores desafios, muitas vezes, para as mães é se colocar somente no papel de mãe, entendendo que o filho cresceu, que o filho criou asa, que ele escolheu estar. Porque não importa quem é a esposa dele, importa que essa é a escolha dele. Exatamente. E por mais que você não concorde, né? Aquilo precisa ser respeitado. Você não precisa gostar, mas você precisa respeitar a escolha do outro. Acho que aí já dá um bom ponto em relação ao limite, né? Claro. Exatamente isso. E aí temos outros comentários aqui. Meu pai, que é super ativo aqui, participa sempre, Cris, comentou assim. Não ia assistir a live, porque era para mulheres. Porém, está ótimo. Estou começando a entender as mulheres, mas não é fácil. Tá vendo? A gente precisa expor mais, né? Para poder um ir entendendo a realidade do outro. Exato. E tem até a minha história pessoal, que acho que tem muito a ver com isso. Eu cresci praticamente no ambiente masculino da adolescência em diante, né? Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, eu fui morar com meu pai. E éramos eu, meu pai, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Uhum. E meu pai tem uma oficina de carro, de elétrica e mecânica. Uhum. Então, quando eu não estava estudando, eu estava na oficina. Quando eu não estava na oficina, a gente estava fazendo passeios. E os passeios geralmente incluíam coisas de meninos. Uhum. E essa foi minha realidade, né? Até eu sair de casa, que eu já estava com 19. Com 19 para 20. Na mesma época, logo em seguida, eu comecei a trabalhar em instituições com dependência química com o público masculino. Uhum. Então, por muito tempo... Ali, né? Sua feminilidade teve que brotar mesmo, aflorar, porque senão... Sim, não é à toa que meu pai não tem essa habilidade de lidar com mulher. Eu sou a única, né? Ali no meio de tudo isso. Exatamente. Você teve que se fortalecer para poder sobreviver a tudo isso, né? Não que tenha sido uma guerra a sua vida, não, mas no sentido de que, assim, para você realmente exercer a sua feminilidade ali, já que você não tinha um exemplo concreto a seguir, né? Exato, e foi um grande desafio, assim. Claro. Eu demorei muito tempo para entender o prazer de ser mulher. Até tem um post programado para amanhã sobre isso, né? Porque para mim era muito custoso, era muito pesado. O meu sonho, eu falava que se tivesse reencarnação e eu pudesse escolher, eu ia querer nascer homem. Falei por muitos anos isso. Olha que pesado, né? Não, e hoje eu amo. Satisfeita com aquilo, né? Exatamente. Você ainda não tinha encontrado o teu norte, realmente. E é normal a gente passar por isso, né? A gente também, às vezes, passa por situações que a gente tá perdido e a gente se desesperar nesses momentos é aquela questão, você tá se afogando. Se você se desespera, você vai se afogar mais rápido, né? Então, assim, você precisa respirar mesmo, você precisa arranjar um jeito de, sabe, pelo menos por um segundo, tomar um fôlego e falar, tá bom, o que essa situação me pede agora? O que pede de mim? Como é que eu posso fazer aqui de um jeito, sabe, do melhor jeito possível? E vai. E vai com medo mesmo, porque essa é a vida. A gente nunca a gente tem garantia de nada, a gente nunca tá estável. Nem manual. Não existe, né? Que garantia a gente tem do lugar que a gente vai chegar especificamente? É tanta coisa que acontece no caminho. Então, nossa, vai. Muitas. É. Só vai. Só vai, né? Não se paralise, Exato.
A TGMCP, acho que a DM Rô que tinha comentado, falou: obrigada pelos conselhos, vou começar a seguir seus conselhos. Isso aí, pratique e depois vem contar pra gente. Vem aqui no meu Exatamente. perfil, vai no perfil da Cris, compartilhar como é isso, porque o nosso objetivo é exatamente esse, né? Levar para vocês, trazer informação com que vocês levem para a família de vocês e que a vida de vocês, a família de vocês se torne algo mais prazeroso de estar fazendo, né? De estar Sim. se doando, de estar vivendo. Não, e live boa é live prática, né? Não adianta a gente ficar fosforilando aqui, né? Não. Falando sobre, né? Filosofando, enfim. A gente tem que colocar, e aí? Tá, beleza. Na prática, o que que eu posso fazer? É isso. Observe as pequenas coisas que você pode fazer, né? Dê o seu melhor. Examine o seu dia no fim do dia para você, né? Ter fresco na mente o que aconteceu e as formas que você pode melhorar, né, no dia seguinte. Acordar com um propósito, né? Acordar com um propósito de naquele dia, ó, só hoje eu não vou ser, sei lá, cara fechada, mal-humorada, né? Não vou me irritar por isso que sempre me irrita. Só por hoje, uma pequena coisa, né? Sim. Aquilo que geralmente, né, eu digo pra gente começar pelas coisas que causam incômodo, mas que não são as mais enraizadas, porque senão você vai ter muito mais dificuldade de extinguir aquele comportamento, de eliminar aquele Ah, comportamento e vai se sentir frustrada, né? longe. Então tente observar o que você vem fazendo mais recentemente, mas que está causando um prejuízo, que está te deixando desgostosa, insatisfeita, ou que você percebe que de alguma maneira está interferindo na sua família, para que você comece a mudar esse hábito diariamente, né? E é como uma meta mesmo. Traça, vai devagarzinho, vai ter dias que vai dar certo, vai ter dias que não vai Sim, dar tão certo. exatamente. Quando não der certo, enfim, no dia seguinte, levanta de novo, né? Caiu, levanta. Sim, tá aí para isso, né? O dia seguinte é pra gente fazer o que não deu para fazer ontem. Exatamente, exatamente. Esse negócio de dar conta é exatamente isso. Tá bom, não deu conta, então no dia seguinte você acorda e faz mais um pouquinho daquilo. E uma hora vai acabar, né? E aí vai ter outra coisa que você vai fazer de novo. É um ciclo. Exato. Sim. Tô vendo que tem vários comentários aqui. Meu pai todo babão, falando que tem muito Ai, meu orgulho. Deus. Eu fico muito feliz exatamente por isso, né? Pela história de que eu fui a única mulher, então tem toda uma questão ali. E eu acho que Lógico. nessa semana, por ser a Semana da Mulher, isso é muito forte para mim e para todas nós, né? De podermos ser quem desejamos ser num mundo onde ainda existe um patriarcado, onde ainda existem algumas questões que nós também alimentamos, porque a gente não olha com esse olhar de igualdade, de equilíbrio, muitas vezes, né? É, quando a gente vai contra a nossa própria natureza, né? Assim, as pessoas são diferentes, e têm funções diferentes, e tem, né? É, Exato. a mulher tá aí para ser isso que a gente conversou, né? Para ser a pessoa que está ali por trás, recebendo, transformando, né? Educando não só os filhos, mas a mulher educa em qualquer lugar que vá. Então é isso. Sim. A Suyan comentou, eu estou quase pirada aqui, por isso fiz a pergunta. Desculpe, mas nem conheço a história da doutora, eu só queria uma opinião de uma profissional da área da saúde. Não tem problema. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem necessidade mesmo, né? Porque como não está no nosso imaginário, assim, a gente acha que não é possível, né? Então, às vezes, não é que eu queira ser exemplo para nada, não. Mas assim, quando você enxerga outra pessoa e você fala, caraca, ela faz, né, coisa diferente do que o resto das pessoas fazem. Então, como que ela faz, né? Então, é possível fazer. Será que eu não posso fazer também? Será que esse valor é importante para mim e eu não tenho que realmente né, viver esse valor, enfim. E aí você vai, então você precisa realmente de conhecer a história um pouco dos outros para você ir se baseando e se guiando, e por isso escolher as pessoas boas para a gente imitar, né? Perfeito. E eu acho que é isso mesmo, né? Essa identificação, essa troca, principalmente com quem está fazendo e está dando certo, né? Exatamente. Exato. A Cris, sua xará, a Maria Cristina comentou, criar qualquer um faz, educar é bem diferente. Exato, né? A educação é o que é trabalhoso. Só que não é Lógico. só a educação, como você falou, a gente educa o mundo, né? Exatamente. Esse é o nosso papel, independente do lugar que a gente esteja, né? Seja profissional, seja como filha, enfim, a gente está ali sempre educando. Sim. Tem outro comentário aqui, da Andrea.
Minha maior preocupação ao ser mãe são as questões relacionadas à educação, que a gente estava falando. Essa super responsabilidade dá a impressão de que não podemos errar, mas em compensação a maternidade nos faz evoluir. É isso mesmo, né? Só que acho que a gente só precisa lembrar o tempo todo que nós somos de carne e osso. A gente vai errar em alguns momentos e tá tudo bem, né? Faz parte do processo da aprendizagem. Exatamente. É isso, assim, no dia seguinte você fazer melhor, né? Não errar de novo aquilo que você já percebeu que foi um erro. Então tentar não errar de novo, né? É assim que a gente vive. Sim, é isso mesmo. E aí tô vendo aqui que a Demi Rô agradeceu. Parabéns, meninas, vocês arrasaram. Que bonitinho. Que bom, né? Eu acho que isso é muito gostoso. Acho que ver que funcionou, que a nossa orientação aqui. Porque muitas coisas, né? Claro que nós estamos falando também baseadas na técnica, mas muito mais na vivência de algumas questões, que é o que a pessoa vai ter que testar e aplicar ali na vida dela, né? Para ver como que vai ser. Exatamente. É a experiência do outro que nos ajuda também, né? A nos guiar ali de alguma forma, né? Porque a teoria é isso, a gente lê, mas nem sempre a gente sabe como aplicar aquilo na prática, né? Fala, tá bom, entendi. Sim, é bem diferente, inclusive, né? A prática. Exatamente, eu vi isso, foi aquilo que eu falei no início com você, né? Antes de ser mãe, ok, eu estudava sobre educação de filho, eu tentava ajudar, mas, gente, né? Agora que eu sou mãe, agora sim as coisas estão aparecendo para mim, e agora sim tá me exigindo uma resposta, né? É agora que o bicho pega, né? É agora. Não tem treinamento, não, é só prática mesmo, a vida é assim. Sim. Aí a Val comentou aqui, a sociedade nos passa a ideia que ser mãe é algo natural e tranquilo. Ninguém fala que é uma construção, um processo. E que você nunca mais vai dormir como antes. E nunca mais vai estar sozinha também, graças a Deus. Tem o ônus e o bônus, né? Exatamente. Tudo é assim, né? A gente, você vê, eu como médica, todo mundo fala que maravilhoso, nossa, é lindo ser médico. E realmente é lindo ser médico, mas, gente, é um caminho que eu tracei para chegar, né? É um esforço que eu fiz e isso é para tudo. A gente é que tem esse olhar, foi aquilo que eu falei, é o nosso olhar que é voltado para aquilo que nos falta, né? E a gente não olha para aquilo que a gente tem. E isso é uma grande fonte de frustração, assim. Exato. E acho que isso é o que volta lá nas questões anteriores, né? Mas tem tudo a ver com o que a Val falou e com o que nós estamos falando. Tudo é uma construção. Você construiu a sua carreira de médica. Quantos anos isso levou? Exatamente. Não são só os anos ali da faculdade, são todos os anos dedicados anteriormente, o período da faculdade, o pós-faculdade, né? Exatamente. E a vida inteira vai ser assim. E a vida inteira, porque a medicina é uma vocação, né? Assim, eu não falo isso querendo, né, me orgulhar, né? Passar aqui qualquer coisa de me enaltecer, não, mas porque você nunca deixa de ser, né? Você, na família, se alguém precisa dali, né? É capaz, você tem conhecimento para aquilo, então qualquer coisa que aconteça, você vai se posicionar, né? Sim, eu acho que isso, na verdade, é em toda profissão, né? Porque, por exemplo, sei lá, o engenheiro. Sim. Traz um engenheiro na sua casa, você tá com um problema para ele para fazer um jantar com alguém da família. Você vai pedir conselho para ele. Alguém tem um conhecimento que você não tem, então, obviamente, você vai precisar usar ele, né? Usá-lo em algum momento. E isso não só das profissões que exigem, né, nível superior. Faxineira. Eu amo pegar dica com faxineira. Gente, não, todo mundo tem algo a ensinar, né? Não adianta a gente achar que, né, ter essa soberba aí de achar que não vai aprender nada com ninguém, ou então, né, só com pessoas que já sabe tudo. A, B e C, mas D e F não. Nossa Senhora, isso é você ter uma cabeça muito pequena e você deixar de crescer mesmo. Porque você está se fechando ao desenvolvimento, na verdade, fazendo isso. Né? Entender que nós somos todos iguais, porém vivemos de maneira diferente, né? Sim. Só isso. Exatamente. Que legal. Tô vendo alguns comentários, palminhas. A Creuza nos deu parabéns, agradeceu. O Guilherme Paiva falou, eu estou com a minha mãe, estamos gostando, parabéns. Obrigada. Que fofo. E acho que isso é muito bacana, né? O Guilherme já é adulto, mas mesmo assim, esse contato mãe e filho
E essa relação, né, de tudo que estamos falando aqui, da mulher, da maternidade, de como são os nossos papéis e do quanto os homens também, né, quando entendem isso, fica mais leve, como meu pai comentou. Estou começando a entender as mulheres, ele tá com mais de 60 anos. Exatamente. Exatamente, a mulher tem um universo interior, assim, muito gigante, né? Muito profundo. Que é isso, é tão profundo que às vezes nem a gente mesmo se entende, né? Sim. E então, porque assim, nós temos, não esperar... né? Não, pode falar. Pode falar. Não, era isso. Não esperar que o outro, né, te supra ali todas as necessidades quando nem você sabe quais elas são, né? Exato. Primeiro olhar para dentro, né? Sim. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, enquanto eu tô sonhando em ter coisas, mas que eu não tô olhando para dentro para despertar para essas coisas, para ter a ação para ir para fora, as coisas não vão acontecer, né? Exatamente. Que delícia nosso bate-papo. Quero saber se tem alguém aqui que tem alguma dúvida. Se ficou alguma coisa que nós não falamos, porque fomos falando. Filha, esse é o universo feminino, né? A gente começa falando de A e termina em Z. Mas tudo, tudo ainda... conectado. Né? E eu ainda brinco. Eu ainda brinco com algumas pacientes que elas falam, eu tô falando coisas aleatórias, né? Porque é muito comum no discurso da mulher isso. Eu mudei de assunto. Daí eu falo, fique tranquila, eu tô acompanhando. Se em algum momento eu perder, e nunca acontece, porque a mulher consegue acompanhar uma outra. Sim, totalmente. E aí eu falo, no máximo que a gente vai ter que fazer é ir abrindo os pontos, depois voltar costurando e tá tudo certo. É fácil resolver. E acho que isso é uma delícia, né? Muito saboroso, é muito gostoso, como eu falei, depois que eu despertei, né, pro lado positivo, para entender, para trazer para minha vida essa conexão com o universo feminino, foi que aí eu comecei a mudar internamente, e isso refletiu no meu trabalho, porque hoje eu estava fazendo os cálculos até o mês passado, eram 80% dos meus pacientes do consultório mulheres. Hoje, isso já tem mais de 85%. Cada mês vai aumentando, né, o número de mulheres e esse número vai aumentando também. E eu acho que tem muito a ver, né, com o quanto o meu contato saudável com o universo feminino trouxe muito mais mulheres com essa demanda para eu atender. Porque hoje eu tenho muito mais capacidade humana para falar a respeito disso, né? Exatamente. Você se formou, você se viu, né, se orientou para aí sim servir de bússola para alguém, né? Abracei minha causa, né? Abracei meu papel, os meus papéis. Só é feliz quando a gente não vai contra aquilo que é da nossa natureza, né? Sim. Não adianta. Porque senão começa a ficar pesado. Inclusive, hoje eu falei sobre isso nos stories. Começa a ficar pesado, né? O papel de ser mulher, porque você se sente sobrecarregada, você se sente muito atarefada, você sente que não tá dando conta, que não tem com quem contar, sim, com isso e aquilo. Mas qual é a sua responsabilidade em estar nesse estágio, né, que chegou? Exatamente, né? Parar de ficar tentando achar culpados, né, fora dali do âmbito. Você tem que fazer o que você é capaz, né? O que a circunstância sempre vai pedir alguma coisa de você. É você que tem que dar, né? Outra pessoa não vai dar. É para você que aquilo foi solicitado. Então, assim, entrar de cabeça nas situações que vem pra gente, né? As boas, as ruins, especificamente, né? Mais ainda. Porque só assim que a gente vai conseguir superar, né? Exato. E como é gostoso, né? Superar. Aí entra uma frase que alguém falou lá em cima. É uma delícia dormir com essa sensação de que, talvez eu não tenha feito tudo hoje, mas tudo que eu fiz com doação. Eu fiz com amor, com dedicação. Exatamente. Aí sim foi um dia de verdade, né? Não foi um dia perdido. E quando você não faz real, isso, né? Não foi nem um dia, né? Não que tenha passado em branco, mas foi um dia onde você sente que não viveu, que não fez o que podia. Você podia ter crescido, né? Em qualidades, em outras coisas, e você deixou tudo passar, né? Jogou no lixo tantas graças. Então, não dá, não valeu, assim. Pede perdão e toca e vai no dia seguinte. Faz direito, minha filha. Faz de novo. O Felipe comentou aqui. Meu marido. Felipe Garbi.
Ai, que lindo! Minha mulher é a base forte da minha família. Que frase linda. Lindo, E que viu? declaração, né? Tá vendo? Nacional. Parabéns. Te E vai ficar amo. registrado por aqui. Vale muito, Lógico. vale ouro. Vou dar um print aqui, porque, ó, presta atenção. Presta atenção. Merece, né? Merece. O maridão tá de parabéns também, viu, Felipe? Lógico. Porque eu acho que nós Só também sou só quem sou, podemos estar. né? Pode falar, que é exatamente Não, é essa isso. mensagem que eu queria É passar. nesse olhar de gratidão, assim, né? Eu só cheguei onde eu cheguei porque ele tá ali do meu lado, atrás de mim, me segurando, me fortalecendo. E senão, Isso. não teria essa né, força de fazer tudo sozinha, imagina, não teria como mesmo. Exato. E o papel do homem é exatamente esse, né? A constância, a segurança, a Exatamente, firmeza. E quando o exato. homem propõe isso, aí nós conseguimos relaxar no feminino, nós conseguimos ficar Sim, naturais na nossa natureza, no sentido da exatamente, leveza, da exatamente. tranquilidade, né? É isso que a mulher pede, assim, né? É só segurança, assim, né? O resto a gente consegue fazer, se a gente se sentir segura, acabou. O A gente resto vai a dar gente certo. movimenta e dá Vai dar conta. certo, exatamente. Que bacana. Bom, acho que as perguntas se encerraram, Cris. Também acho. Dei uma olhada aqui, mas acho que foi. Também falamos tanto, né? Não Sim, tinha como ter mais e o tempo perguntas. passa e a gente nem vê, né? Eu acabei de ver que já deu uma hora. Já deu uma hora. Que delícia. Bom, foi muito legal. Muito bacana. Tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem? Quer divulgar um pouco do seu trabalho, Cris? Além de eu falar, né? Sigam a Bem, Cris e acompanhem, porque ela dá dicas diárias, aulas semanais. Tá incrível o perfil dela. obrigada, Rô. Então é isso, né? Hoje eu trabalho mesmo com isso. Maternidade, educação, enfim. E aí vi aqui Instagram, é a forma que eu encontrei para poder atingir ainda mais pessoas. Uhum. E tento ensinar mesmo o beabá de tudo, né? Da maternidade, do cuidado dos filhos, assim, tudo que eu passei até hoje como médica e como mãe, ensinar para tentar ser o mais leve possível aí para quem estiver precisando, né? Perfeito. Então, vão lá no perfil da Cris, comecem a seguir ela, acompanhem as aulas. Para quem é mãe, para quem ainda não é, mas deseja ser, é muito Verdade, importante, muito bom. é E, verdade. como eu falei, né? Eu não sou mãe, mas eu sigo e eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas na minha vida que têm filhos, e eu acho que o nosso conhecimento nunca é perdido, né? Tudo isso é Claro que validado, não. tudo isso é aplicado. Se Exatamente. não for se não for na própria vida, é na vida de alguém que é muito próximo, que a gente ama, né? Isso faz a diferença. Com certeza. Rô, muito Que obrigada. bacana. Eu que agradeço muito, muito mesmo pela sua Imagina. presença, por essa live Prazer, deliciosa. foi muito boa. Tá todo mundo aqui agradecendo, comentando, Imagina. agradeço muito. Foi bênção, Deus abençoe. Foi muito Amém. bom, boa noite. A Su comentou maravilhosa. A Sueli vai estar Ai, aqui semana que vem bonitinha. com a gente. Ai, que bom. Legal. E amanhã eu também tô lá no canal da Su, no perfil dela, então podem seguir ela também. Estaremos Suelen lá, com Paranhos. certeza. E aí a Andrea comentou: parabéns, adorei, obrigada pelo convite. Minha mãe também, parabéns, foi ótimo. Quero Bonitinha. agradecer a todos vocês, homens e mulheres, que estiveram aqui com a gente, a Cris, ao seu esposo, que esteve aqui também. Participação especialíssima. Dizer, né, que assumam a sua natureza, reconheçam suas emoções, tentem trazer o equilíbrio entre razão, emoção, sentimento, prática, ação e também o descanso, porque é isso que vai fazer com que a gente dê conta de ser mulher e ter sabor, né, na vida da mulher, ter sabor na vida dessa família. Acho que isso vai ser muito positivo e muito produtivo na vida de cada um que está aqui, né? Exatamente. Faz o que deves, está no que fazes. Essa frase aí é para gravar no coração. Perfeito, é a frase da live. Frase da live. O Livingston comentou, tem vários comentários, a Diana Uhum. mandando os parabéns, a outra Diana dizendo vocês são 10, a Marinha, parabéns às doutoras, foi Minha mãe. show. É minha mãe essa aí.
Ai, que linda! Que bom tê-la aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, Marinha. Kátia Marilza também, muito bem. Meninas, vocês foram fantásticas, obrigada. E o Livingston comentou: espero live só para homens. Aí, vai ter que chamar Olha, pode rolar. de peso, Pode rolar. de peso para ajudar, né? Como eu falei, né, a maior parte do meu público são mulheres, hoje mais de 80%. Fica difícil deixar as mulheres de fora, Livingston. Tem que trazer os homens juntos. A gente não tem que estar separado, a gente tem que estar unido. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Uma ótima semana para nós. Um beijão e até a próxima. Deus, obrigada, viu? Um beijo. Amém. Fiquem com Deus vocês também. Beijo. Beijo. Tchau.